cristã, hino de número 577, para dar tempo dos irmãos entrarem, né, na aula. Amém, graças a Deus. Vamos dar início à lição, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa estar preparando os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos estar recebendo o ensinamento da palavra do Senhor, porque é o Espírito Santo que nos dá o entendimento da Bíblia Sagrada. Ele nos ajuda a entendermos as lições, os ensinamentos, as passagens bíblicas. É o Espírito Santo que vai nos conduzir nessa manhã. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã aqui na tua presença, na Escola Bíblica Dominical. Querido Deus, eu te apresento, Senhor, este período onde nós vamos estar meditando na tua palavra. Senhor,
que o Senhor possa estar trabalhando em cada vida, Senhor. Trabalhando na mente, no entendimento, Senhor, de cada um. Que cada um possa, Senhor, ser fortalecido nessa manhã, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, fortalece a fé, Senhor. Dá ânimo, Senhor. Renova as forças de cada um, Senhor, que está acompanhando esta transmissão, esta live, ou que vai, em um outro momento, estar assistindo, Pai, esta gravação, Senhor. Deus, que o Senhor tem liberdade, Pai, nesta hora, de estar agindo em cada vida, renovando, curando, libertando, trabalhando, Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Pai. Se conosco, abençoa cada um, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos repetir aqui o tema da lição de número 2, que tem como tema: as adversidades geram oportunidades. Você que tem a lição da Escola Bíblica Dominical, com a Bíblia Sagrada, vamos fazer a leitura do texto áureo. Está em Gênesis, capítulo 39 e versículo 2. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, capítulo 39, versículo 2 diz: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A verdade aplicada diz: a íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Objetivos da lição: expor que as crises nos tornam mais fortes. Destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança. E o ponto número 3, mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Quero dizer para você, meu irmão, que nos está acompanhando essa transmissão, de repente tem algum convidado, um amigo, você que não é evangélico, quero dizer para você que Deus tem uma palavra para o seu coração. E Deus tem falado ao meu coração acerca da expectativa, porque as pessoas estão com expectativa no seu coração de que Deus vai fazer alguma coisa diante do cenário que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você, Deus vai fazer. A nossa expectativa é de que Deus vai agir, e a expectativa de Deus é que você creia que Ele vai agir. Um elemento fundamental para que Deus tenha liberdade de operar em nossas vidas, de operar o milagre, de entrar com providência nas situações, é que nós venhamos acreditar, é que nós venhamos ter fé. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa manhã, ele vai repercutir na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos seus amigos, e vai perdurar nas próximas gerações, porque maior do que nós, vamos falar de princípios da Bíblia Sagrada que vão te ajudar a te conduzir em momentos de dificuldades, em momentos de aflição, em situações como nós estamos vivendo com relação a essa pandemia. Deus vai agir, Deus vai entrar com providência, e essa expectativa que está no seu coração, esse desejo de ter uma resposta de Deus, saiba que é fundamental, é muito importante. A Bíblia nos relata que certo homem foi para a sinagoga, que seria a igreja dos judeus. Ele foi com a expectativa no seu coração de ouvir uma palavra, de ouvir o ensinamento da Bíblia, da Torá. E aquele homem, ele tinha um problema físico, as suas mãos estavam mirradas, fez com que ele tivesse perdido a funcionalidade da sua mão, ele tinha perdido os movimentos, quem sabe ele perdeu a autonomia do seu dia a dia, ele tinha perdido algo na sua vida, mas ele foi para a casa do Senhor ouvir o ensinamento. Eu não sei o que é que você perdeu, eu não sei o que é que você tem perdido nesse período da pandemia. Muitos perderam o seu emprego, muitos perderam
familiares, muitos perderam bens materiais. Compartilho com os irmãos que durante esse ano eu tive uma perda, perdi a minha avó, mas o que me consola é que ela cumpriu seu papel na criação dos filhos, dos netos, cumpriu seu papel como uma cidadã, e os ensinamentos que ela deixou estão na minha mente, no meu coração, ficaram marcados. Ela cumpriu o papel dela. Não fique triste com pessoas que estão partindo, porque elas cumpriram o seu papel. Que no seu coração, na sua mente, fique a lembrança dos momentos felizes que vocês passaram juntos. Fique tranquilo, essa pessoa cumpriu a sua missão. E Deus conta conosco para que nós venhamos cumprir a nossa missão. Voltando ao homem das mãos mirradas, ele foi com o intuito de ouvir a palavra, o ensinamento da Bíblia Sagrada. E naquela manhã maravilhosa, tinha um homem chamado Jesus de Nazaré, que estava presente naquela manhã de ensinamento. Eu quero dizer para você que Jesus está presente. Jesus está conosco nessa manhã. Confie em Deus. Não perca a esperança, porque Jesus está presente. A Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele homem que tinha perdido na sua vida, perdido os movimentos da sua mão, Jesus olha para ele e manda: estende a sua mão. E a Bíblia diz que na mesma hora ele foi curado. Foi restituído aquilo que ele perdeu. O segredo da vitória daquele homem foi o desejo de ouvir a palavra de Deus. Foi o desejo de ouvir os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E nesta manhã, esse desejo está no seu coração. Eu quero dizer para você, Deus tem uma bênção para a sua vida. O Senhor vai restituir aquilo que você perdeu. E a Bíblia diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Se nós cremos nas promessas de Deus, na palavra do Senhor, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vai nos alcançar. Quer dizer para você nessa manhã, as bênçãos do Senhor estão te alcançando. E através de você, a sua família vai ser abençoada. Amém? E com essa palavra, no final dessa lição, eu vou estar orando por você. Vou estar orando pela sua vida e pela sua família. Deixe um pedido de oração nos comentários, no campo do chat, onde você pode digitar o texto. Deixa ali um pedido de oração específico por alguém, um familiar seu. De repente Deus quer que você quer que Deus abra uma porta, você tem uma causa. Deixe lá um pedido de oração. Vamos estar orando por você no final da lição. Não saia da aula, da transmissão. Fique até o final. Vamos estar orando. Vamos lá. Meus amados irmãos, nós nessa lição vamos estar estudando acerca da vida de José, um personagem muito importante da Bíblia Sagrada, que nós vemos que através da vida de José foi preservado a nação de Israel. Através da vida de José, o plano de Deus se cumpriu na vida dos israelitas e na vida de todos, porque através da nação de Israel veio o Messias, veio Jesus, o nosso Senhor. O texto de referência da nossa lição está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 19 ao versículo 28. Acompanhe comigo. Gênesis 37, versículo 19 ao 28, que diz: E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor,
Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no numa cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Meus amados irmãos, nós vemos o que aconteceu com José, por causa dos seus sonhos, por causa do desejo do seu coração, por causa da sua dedicação de querer agradar a Deus, agradar o seu pai, era um filho obediente. A Bíblia diz que, por causa disso, os seus irmãos decidiram por fim em José, por fim na vida de José, por fim nos sonhos de José. Nós vamos acompanhar essa lição, o que levou a toda essa situação e o resultado final de tudo isso. Nós vamos aprender como José venceu as dificuldades que ele enfrentou. A introdução diz: mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão da sua fé, confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para cumprimento do plano divino. José, ele não abriu mão da sua fé. Ele continuou firme, por mais que as situações que aconteceram com ele, nós vamos acompanhar na lição, era um motivo para ele abandonar a sua fé, não confiar mais em Deus, mas pelo contrário, ele continuou confiando ainda mais em Deus. Ele continuou acreditando ainda mais em Deus. E tudo que ele passou contribuiu para o cumprimento do plano divino. Muitas vezes não entendemos o porquê enfrentamos certas situações. Se você está firme na sua fé, sendo fiel a Deus, não se preocupe, faz parte do plano de Deus, é permissão do Senhor, e lá na frente você vai ver que tudo aquilo contribuiu para a sua vida, para a sua vitória. O ponto número 1 diz: a inveja dos irmãos de José. O que dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, o que culminou em um plano maligno que o distanciou do amor de seu pai e do aconchego do seu lar. Eu estive buscando o significado da palavra inveja. Diz assim: desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Nós vemos que os irmãos de José foram tomados por esse sentimento maligno, e fez com que a sua convivência fosse prejudicada. Ele foi afastado do seu pai. Nós vemos no início que ele foi vendido para os midianitas, fez com que ele ficasse longe da sua família, afastado dos seus pais. A inveja, nós sabemos que é um sentimento destrutivo, que causa muitos danos. Quem sabe você já foi vítima de inveja de outras pessoas, você sabe do que eu estou falando. E é um sentimento que traz mais prejuízo para o invejoso, porque quando o invejoso ele manifesta esses sentimentos, ele está mandando uma mensagem de que aquele status que a pessoa
pessoa, o alvo da sua inveja, aquela situação, ele está mandando uma mensagem de que aquilo no seu subconsciente ele vai entender que aquilo, ele vai trazer no final das contas, ele vai trazer uma repulsa sobre aquilo, por mais que ele deseje aquilo, ele vai afastar aquela situação. Na sua mente ele vai entender que aquela situação não é boa. É um efeito totalmente contrário. E aqui eu enumerei algumas coisas que o invejoso não sabe. Primeira coisa que o invejoso não sabe, que ele está deixando de conviver e aprender coisas que irão melhorar a sua vida. Muitas vezes o sentimento de inveja nos afasta das pessoas, nos cega, né? E faz com que você deixe de aprender com alguém. De repente você conhece alguém que tem uma certa habilidade, que alcançou os seus sonhos na sua vida, os seus objetivos. E o que a pessoa teria que fazer? Teria que se aproximar, teria que aprender. Me ensina aí como é que você alcançou, né? Como que você chegou a esse resultado? Em vez de fazer isso, ele se afasta da pessoa e deseja o mal. Então, o invejoso ele deixa de aprender, ele deixa de estar convivendo com essa pessoa que vai trazer lições para a sua vida. Outra coisa que o invejoso não sabe, que ele está sabotando a si mesmo, ou está enviando para o seu subconsciente de que aquilo que o outro tem ou é ou não é para ele. Uma outra coisa, que ele está substituindo o maior sentimento de todos, que é o amor, por sentimentos negativos. A pessoa que cultiva o sentimento de inveja, ela está trazendo sentimentos negativos para a sua própria vida, em vez de estar cultivando o amor. Se a pessoa cultivar o amor, esse amor ele vai trazer efeitos positivos na sua vida. E último ponto, o invejoso não sabe que a pessoa que ele inveja poderá ficar por perto por pouco tempo e ele perderá a oportunidade de conviver e aprender com aquela pessoa. Então nós vemos que esse sentimento ele permeou o coração dos irmãos de José. E nós vemos que José ele enfrentou algumas crises, que é o ponto principal do item 1 dessa lição. Ele enfrentou uma crise familiar. Diz assim: a postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó, os sonhos que contava a família, chamou a atenção de seus irmãos. Sofrer nas mãos de estranhos dói, mas nas mãos de irmãos dói profundamente. Afinal, quem não tem problemas na família? Na família de Jacó tinha inveja, mentira, traição, engano, ciúmes, etc. As maiores brigas familiares e até mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Jacó cometeu o erro de apreciar um filho mais do que os outros, e isso trouxe sérios problemas para a sua família. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o patriarca Jacó, ele cometeu erros na criação do seu filho, porque ele manifestava preferência mais para José do que para com os outros. Nós vemos que isso foi um dos erros que fez com que a inveja ela criasse raízes nos corações dos irmãos de José. E esse é um erro que deve ser evitado pelos pais. Evitar manifestar a preferência de um filho para com o outro. Né? Nós não devemos estar. Os pais, o conselho é que trate os filhos de igual forma. Nós sabemos que cada um tem uma particularidade. Cada pessoa tem um temperamento. Né? Vamos buscar a sabedoria do Senhor para lidar com o filho mais rebelde, com o filho mais sanguíneo, né?
para que o tratamento possa ser de igual forma na questão, para evitar que uma preferência seja manifestada, para que um filho não crie inveja do outro, não crie briga, contenda. É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe quando ela sempre ia comprar algo, quando eu e meu irmão éramos pequenos, ela comprava duas. Ia comprar um brinquedo, comprava dois. Ia comprar uma roupa, comprava dois. Eu não sei se os irmãos vivenciaram isso, para não ter briga, para não ter essa questão. E uma coisa muito importante é que tem que ter limites na criação. Nós vemos também que um outro personagem que falhou na criação do seu filho foi Davi. Está lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, que fala assim: Então Adomias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão. Nós vemos que Davi, assim como Jacó, falhou na sua criação, não pôs limites, não corrigiu seus filhos, deixou eles crescerem de qualquer forma. E isso fez com que criasse problemas no seio da sua família. E a psicologia, ela classifica a mente humana em 3 fases, 3 etapas: o id, o ego e o superego. A primeira parte é o ego, que é o impulso natural das pessoas. Ele tem que ser trabalhado. A primeira parte da infância é onde a criança tem que ser trabalhada a questão de limites, respeito, saber a questão de horário, de regras, pois se ela não recebe esse tipo de educação, não recebe esse tipo de orientação, ela vai crescer uma criança com o ego inflado, uma criança que não respeita os adultos, não respeita os pais, não respeita os colegas. Ele não vai ter o seu ego trabalhado. Isso vai trazer problemas para a sociedade, porque pode trazer transtornos psicológicos, transtornos sociais, em alguns casos mais graves, criar a pessoa se tornar um sociopata, psicopata, porque houve uma falha lá na sua infância onde não foi posto limites. Muitos pais, às vezes, passaram por dificuldades na sua infância e querem agradar o seu filho. Fala assim, ele pensa assim: eu não tive tal coisa quando eu era criança, então vou dar tudo que o meu filho pedir. Isso é um erro. O seu filho, ele tem que saber limites, saber regras. Senão você vai estar prejudicando a parte psicológica do seu filho. Você vai estar comprometendo o seu desenvolvimento. É necessário a criança ouvir não, é necessário a criança ter os seus limites. E José experimentou essa crise na sua família, principalmente por causa da inveja dos seus irmãos. Vamos mais adiante. O ponto número 1.2 fala: a inveja não pode te parar. Quer dizer para você que se você está sofrendo de inveja, quer dizer para você, a inveja não vai te parar. Deus vai te guardar, vai te proteger, vai te livrar. A Bíblia fala que aquele que confia no Senhor, Ele nos guarda, nos protege. Diz assim: a inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a um de seus filhos. Jacó provocou esse sentimento em sua família, demonstrando preferência por José. A inveja culminou-se em aversão a José por parte dos seus irmãos.
Nós vemos que a inveja ela é destrutiva realmente. A inveja pode causar grandes problemas familiares, inclusive levar o indivíduo a querer a morte do seu próprio irmão. Nós vemos que esse sentimento, desde Gênesis, quando Caim matou Abel por causa da inveja, nós vemos que Saul teve inveja de Davi e procurou persegui-lo. Mas eu quero te dizer, a inveja ela não vai te parar. Deus está te guardando. Nós temos aqui na lição do professor um comentário que diz assim: é possível que Jacó favorecesse José por todas essas razões. Ele não só o amava mais que os outros, como também lhe mostrou imprudentemente grande favorecimento. Os outros filhos de Jacó não eram tolos. Meus irmãos, os outros irmãos de José perceberam que Jacó tinha essa preferência e eles se sentiram ameaçados. Eles pensaram consigo mesmo: nosso pai Jacó vai dar preferência sempre, sempre, sempre para José, e nós vamos ser prejudicados nisso. Eles pensaram então dar fim na vida de José. Então, a questão da preferência, por mais que você possa imaginar que as crianças não podem perceber, os filhos, eles percebem, eles estão atentos, e esse sentimento pode ficar ali guardado, por mais que a criança não se manifeste em uma fase mais adiantada, esse sentimento pode ser manifesto por rebeldia, por agressividade, porque é um sentimento que está vindo à tona e ele não foi trabalhado isso na sua vida. 1.3 diz: seus adversários irão tentar fazer você parar. Nós vemos aqui o cumprimento do plano dos irmãos de José. Diz assim: não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus e desfrutar de bênçãos, surge a possibilidade de ser alvo de inveja. Não só em relação ao meio religioso, mas em todos os meios. Se a pessoa começa a se destacar, ela pode gerar inveja em outras pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, no meio religioso, né? Porque tem pessoas que não sabem reconhecer Deus na vida dos outros, reconhecer o esforço que a pessoa fez, a dedicação que aquela pessoa fez para estar alcançando aquele resultado. Nos bastidores, só Deus vê. Deus está vendo o quanto você se esforça. Deus está vendo o quanto você ora, o quanto você lê a palavra, o quanto você estuda, as horas que você separa estudando, buscando conhecimento, aprimoramento, ajudando as pessoas. Deus está vendo, tudo está registrado nos livros do Senhor, no livro de Deus. Deus vai te recompensar, vai dar o galardão no momento certo. Mas o invejoso não vê os bastidores. Ele pensa que foi ao acaso, sorte, mas isso não existe. Existe esforço e resultado, trabalho e resultado. Se você quer ter um resultado na sua vida, trabalhe para que você alcance aquele resultado que você quer. Se desenvolva em alguma área da sua vida que você precisa ser desenvolvida. Procure ajuda em livros, em amigos, colegas, em profissionais que vão te ajudar você a superar as suas limitações. Se desenvolva. Você também vai alcançar esse resultado. Mas uma coisa importante: tenha comunhão com Deus. Busque ao Senhor, que é fundamental, porque tudo vem do Senhor. Muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo que você é ou tem. A inveja dos irmãos de José era tanta
E eles tiraram a túnica de várias cores, presenteada por seu pai. Gênesis 37, versículo 3. Em suas maldades, lançaram José numa cova. Não satisfeito, venderam-no como escravo. Diante de tantas afrontas, José nos mostra que, quando estamos firmados em Deus, é possível vencer, apesar de atos levianos contra nós. A túnica de José representava a comunhão que ele tinha com o pai, a comunhão que ele tinha com Jacó, seu pai. Os seus irmãos arrancaram a túnica dele, tentando afastar da presença do seu pai, afastar aquilo que ele tinha recebido do seu pai. Quero dizer para você, podem tentar te tirar alguma coisa, mas a presença de Deus na sua vida não vão conseguir tirar. Podem te lançar em uma cova, mas eu quero te dizer que o Senhor está contigo. Continue firme no Senhor, que Deus vai te dar a vitória. Vamos ler aqui em Salmo de número 27, versículo 1 ao 3. Você que tem a sua Bíblia na sua casa, ou mesmo através de um aplicativo, no seu celular. Vamos ler aqui Salmo de número 27, versículo 1 e 3, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Essa era a confiança de José. Por mais que tivessem tirado a túnica dele, por mais que tivessem jogado ele numa cova, ele estava confiante no Senhor, confiante em Deus. Tenha essa confiança no Senhor. Na hora certa, o Senhor ele vai mudar a tua situação. Na hora certa, no momento certo, Deus vai agir na sua vida. Por mais que te tiraram alguma coisa, por mais que você olhe para a situação e você só veja perdas, faça como o salmista, que a sua confiança esteja em Deus, porque Deus sabe todas as coisas. E na hora certa, Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Tentaram parar José, lançando ele numa cova e vendendo ele para os midianitas. Mas não pararam a fé dele, não pararam a confiança dele no Senhor. Ponto número 2, vamos seguir. Diz assim: a traição dos irmãos de José. A história do jovem José encanta a muitos por causa da sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo para uma terra estrangeira, o que lhe acarretaria crises profundas. José, um adolescente de 17 anos, ele passou por algumas crises. A primeira crise, que ele foi afastado da convivência do seu pai, afastado da convivência da sua família. A palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Podemos dizer então que toda traição envolve mentira. José havia ido buscar notícia de seus irmãos, quando
avistado por eles, que movidos pelo ódio, traçaram um plano maligno contra ele. Gênesis capítulo 37, versículo 18. A primeira intenção era matá-lo, porém nada nem ninguém pôde impedir os planos de Deus para a sua vida. Meus amados irmãos, a intenção dos irmãos de José era matá-lo. Porém, um outro irmão seu, Rubem, interveio e não permitiu que a vida de José fosse tirada. Então José, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi afastado dos seus pais, mas ele permaneceu fiel. Contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não esmorecesse diante da dor. Um comentarista da lição diz: um moço de 17 anos passar por essa situação é previsível que venha produzir em si um transtorno de personalidade nos anos seguintes e que se torne uma pessoa de mau caráter. José tinha tudo para se tornar uma pessoa rancorosa, com ódio no seu coração, vingativo, mas não. Ele não deixou esses sentimentos serem manifestos no seu coração, na sua vida. Nada daquilo abalou a sua confiança em Deus. Meus amados irmãos, a nossa confiança em Deus, ela nos protege. A nossa confiança em Deus, ela vai proteger a sua mente, o seu coração. Confie no Senhor, nada vai lhe abalar. A palavra de Deus fala que a nossa casa tem que ser edificada como uma rocha. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem. Firme a sua fé em Deus, a sua confiança no Senhor, que você vai triunfar diante dos obstáculos e das adversidades que você vai enfrentar. Você vai triunfar, meu irmão, minha irmã, nessa pandemia. Logo, logo vai acabar. Continue firme, confiante no Senhor. Continue firmado na rocha que é Jesus. E o Senhor vai guardar o teu coração. O Senhor vai guardar a tua mente. O Senhor vai guardar a sua vida. Segunda crise que José enfrentou, meus amados irmãos, para quem conhece a história de José, José ele foi vendido para os midianitas e os midianitas pegaram José e levaram para um local onde eram vendidos escravos. E José foi vendido como um escravo para Potifar, o intendente de Faraó, lá no Egito. E chegando lá, a Bíblia diz que o Senhor era com José. E tudo que José fazia prosperava. Confie no Senhor, meu amado irmão. Tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Por mais que a circunstância que José estava vivendo fosse motivo para ele desanimar, entristecer e abandonar a sua fé, ele não abandonou, ele continuou fiel a Deus e Deus o abençoou. E para quem conhece a história, lá em Gênesis 37, vai contar que José passou a cuidar de tudo que Potifar tinha, das propriedades, dos negócios, da casa de Potifar. E Deus começou a prosperar José. E a esposa de Potifar começou a olhar para José com outros olhos e começou a desejar a José. E em um certo momento, ela tenta arrastar José para agarrá-lo à força. E ele fala: como é que eu cometeria este pecado contra meu senhor Potifar e contra Deus? E ele foge daquela situação, daquela mulher que queria cometer aquele ato com ele. Ele foge, e aquela mulher, tentando agarrá-lo, pega a sua roupa, e a sua roupa, uma parte da sua roupa, sua túnica, fica nas mãos dela. E ela começa a gritar, chamando as demais pessoas da casa, e chega diante de Potifar e
calunia José, dizendo que José que tentou abusá-la, que tentou assediá-la. E Potifar fica irado e lança José na prisão. José ele foi caluniado injustamente. Mas a Bíblia diz que, contudo, o Senhor era com ele. Porque, meus amados irmãos, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. José era íntegro e possuía temor a Deus. Por sua fidelidade a Deus, José foi para a prisão. Por causa da sua fidelidade, aquela circunstância com a mulher de Potifar fez com que ele fosse preso. Ele foi preso, mas permaneceu fiel a Deus. Ele foi preso, mas permaneceu íntegro nos seus princípios. Não abandonou a sua fé. E Deus honra a sua fé. Deus honra a sua fidelidade. Seja fiel a Deus, meus amados irmãos, amigos. Seja fiel a Deus. Busque agradar ao Senhor. Que Deus vai te recompensar, Ele vai te guardar, Ele vai te honrar na hora certa. José foi para a prisão. E a Bíblia diz que na prisão, estando preso, Deus achou graça aos olhos de José. E o carcereiro colocou José para cuidar do cárcere, para cuidar dos presos. E Deus começou a prosperar José ali no cárcere. Não importa aonde você esteja, seja fiel a Deus, Deus vai fazer você prosperar onde você está. Deus vai fazer você prosperar no seu negócio. Deus vai fazer você prosperar no seu emprego. Seja fiel a Deus. Deus vai honrar a sua fidelidade. E nós vemos que, meus amados irmãos, uma outra crise que José enfrentou no item da lição 2.3, nós vemos, a Bíblia conta a história de que foi preso o copeiro e o padeiro de Faraó. E eles contaram o sonho para José. E José deu a interpretação daquele sonho. Quando você puder acompanhar na sua casa, você vai ver na história que José deu a interpretação do sonho do copeiro. Ele seria restituído ao seu cargo diante de Faraó. E o padeiro, ele iria cumprir a pena capital. Ele iria ser executado. Mas José falou para o copeiro, falou assim: lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó. Fale de mim para Faraó, de repente ele julga a minha causa e me tira daqui. E a Bíblia diz que o copeiro foi restituído o seu cargo e voltou a servir a Faraó como antes. Mas a Bíblia diz que ele se esqueceu de José. Ele esqueceu daquela petição que José tinha feito. Muitas vezes nós somos esquecidos. Muitas vezes nós temos um sentimento de que da ingratidão, né? O copeiro foi ingrato, mas José, ele continuou sendo fiel a Deus, por mais que ele tinha sido esquecido pelo copeiro. Tudo estava nos planos de Deus. Cabe enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Porém, Deus não havia esquecido dele e na hora certa iria exaltá-lo. Na hora certa o Senhor vai te exaltar, porque o Senhor ele não se esquece dos seus. 3.1, o item 3 diz: fé em meio às injustiças. Meus amados irmãos, 3.1 diz: quando honramos a Deus, somos por ele honrados. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. José passou anos na prisão, sem resposta, por tamanho sofrimento. Nunca é demais lembrar que Deus envia
Aqui vai falar do copeiro e do padeiro, que eu falei em Gênesis 40, versículo 14, que o copeiro se esqueceu. Mas o que acontece, irmãos, no decorrer na narrativa da história, é que Faraó teve um sonho. E podemos dizer que foi um sonho assustador. Ele, no seu sonho, o Faraó, ele diz que vinha 7 vacas gordas e vinham 7 vacas magras, e as vacas magras devoravam as vacas gordas. E também brotavam 7 espigas cheias e bonitas, e também brotavam em seguida 7 espigas murchas e feias, e as espigas murchas devoravam as espigas cheias. E Faraó, perturbado com aquele sonho, chamou todos os magos, todos os sábios entendidos, mas ninguém conseguia desvendar aquele sonho. E naquele momento o copeiro lembrou de José. A Bíblia diz que chamaram José, colocaram José diante de Faraó. E José deu a interpretação daquele sonho e disse para Faraó: esses 7 anos, as 7 vacas gordas com as 7 espigas cheias são 7 anos de fartura e abundância que vai vir sobre o Egito. E as 7 espigas magras, assim como as vacas magras, serão 7 anos de fome e seca. Aí José diz: coloca um homem para administrar e cuidar disso tudo. Aí Faraó fala: você é este homem, porque em você está o Espírito do Senhor. Meu amado irmão, Jacó tinha sido esquecido pelo copeiro, mas na hora certa o Senhor agiu na sua vida. Na hora certa, no tempo de Deus, Deus agiu a favor da vida de José. Quero dizer para você, no tempo de Deus, a sua situação vai ser mudada. No tempo de Deus, o Senhor vai agir na sua vida. Deus, ele não se esqueceu de José. Meus amados irmãos, o homem é falho. O homem pode nos esquecer, mas Deus, ele não nos esquece. No momento em que José estava, item 3.2, no momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou seu cuidado por ele. Vamos ler aqui Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15, já estamos partindo para o encerramento dessa transmissão. Vamos estar aqui já concluindo. Isaías capítulo 49, versículo 15. Marque aí na sua Bíblia. Para que você possa acompanhar comigo. Isaías 49, versículo 15. Diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecer, todavia, me não esquecerei de ti. O Senhor, ele não se esqueceu de ti. O Senhor não se esquece de nós. Fica tranquilo. O Senhor vai te dar a vitória. O último ponto da lição, o 3.3, ele vai nos dizer o segredo da vitória de José. Você que está acompanhando já conseguiu captar
Qual foi esse segredo da vitória de José? A inveja e traição de seus irmãos. A triste experiência de ter sido vendido como mercadoria. A caluniadora acusação da esposa de Potifar. Anos de prisão. Esquecimento do copeiro mor. Nada disso fez com que José desanimasse. Todavia, essas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Os segredos da vitória de José, nós podemos, para finalizar, enumerar. Primeiro, ele tinha um sonho. Tenha sonhos. Coloque objetivos da sua vida. Deus, ele nessa manhã, ele está renovando os sonhos. Estou sentindo aqui a presença do Senhor nessa hora. Você que tem um sonho, Deus está renovando esse sonho. Eu não sei qual é o seu sonho. Se é ter uma profissão, se é ter uma formação, se é ter um negócio, se é ser um cantor, se é ser um levita na casa do Senhor, se é ser um pregador da palavra, se é tocar algum instrumento na casa do Senhor, ser um obreiro na casa do Senhor, cooperar com a obra de Deus de alguma forma, ser um missionário, ser um professor da escola bíblica dominical. Eu não sei qual é o seu sonho, mas Deus, ele está renovando o seu sonho nesta manhã e dizer que é possível, que você vai alcançar, que você vai obter a vitória, obter êxito. Coloque os seus sonhos diante do Senhor nessa manhã. José tinha um sonho. O primeiro segredo da vitória de José era que ele tinha um sonho. O segundo ponto da vitória de José foi que ele foi fiel a Deus. Não importa o que esteja acontecendo com a sua vida, seja fiel a Deus. Não abandone a sua fé. Honre ao Senhor com as suas obras, com seus atos, com a sua vida, com o seu testemunho. Na escola, na faculdade, no trabalho, na comunidade que você mora, onde quer que você for. Honre a Deus. Seja fiel a Deus. Um outro ponto da vitória de José é que ele não desanimou. Não desanime. Muitas vezes as situações nos colocam para baixo. As situações nos colocam olhando para o chão, desanimados. Mas eu quero dizer para você, não desanime. Confia no Senhor. Anima-te. Se alegra nessa manhã. Que o Senhor está te dizendo que a tua vitória virá. Não desanime. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Adore a Deus. Que no meio desse vale, no meio dessa situação, o Senhor vai entrar com providência na sua vida. Ele vai te dar a vitória. Um outro ponto da vitória da vida de José foi que ele perdoou seus irmãos. Depois você vai acompanhar na sua casa, você que não conhece a história, ou até mesmo para lembrar que José, ele tinha tudo para guardar mágoas dos seus irmãos. Mas em vez disso, ele perdoou seus irmãos. Numa situação que depois você vai ler, maravilhosa, numa situação fantástica, que Deus permitiu
um reencontro com seus irmãos. Não tenho tempo aqui para estender mais. Depois você vai conferir na sua casa. Perdoar. Ele perdoou os seus irmãos. Está lá em Gênesis capítulo 45, versículos 7 e 8. Depois você vai acompanhar na sua casa. Ele perdoou os seus irmãos. E perdoar, do grego, significa abrir mão. Deixar ir embora. Deixe ir embora tudo aquilo que te liga, que te prende a lembranças de dor que te atrasam. José perdoou. Deus está falando com alguém nessa manhã. Sabe esse sentimento do que está no seu coração? Do que fizeram com você? Deixe ir embora. Perdoe. Libere o perdão. Libere o perdão. Esse sentimento está prejudicando a sua vida, está te atrasando. Esse sentimento de raiva, de ódio, de ira, ele está prejudicando a sua vida. Você está sendo mais prejudicado nessa história. Perdoe. Nessa manhã, o Espírito Santo está te visitando agora. Está trabalhando no seu coração, na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. E esse sentimento que você tinha, que você não vai ter mais a partir de agora, com relação àquilo que aconteceu, você sabe o que aconteceu. Você sabe, você lembrou agora. O Espírito Santo me faz entender que você lembrou agora aquela situação que te magoou, que te feriu, que te chateou, que te entristeceu. O Espírito Santo está trabalhando agora no seu coração. O Espírito Santo vai derramar um bálsamo de cura, de refrigério na sua alma. Deixe ir embora. Deixe para trás tudo o que aconteceu. Não se lembre mais. Coloque uma pedra nessa situação. E libere o perdão para essa pessoa. Vamos, nesse momento, estar orando por você, pela sua vida. Você que deixou o seu pedido de oração, os comentários. Você que Deus está falando contigo agora. Deus está aí onde você está. Deus está contigo agora. Assim como Deus deu a vitória para José, diante de tudo que ele viveu. Eu não sei o que você viveu, o que você passou. Mas o Deus que sabe todas as coisas, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, sabe. Ele sabe todos os detalhes que aconteceu com você. E o Senhor nessa manhã vai te dar a vitória. O Senhor nessa manhã vai trabalhar no seu coração, na sua vida. E você vai ter uma boa notícia. Prepare o testemunho que você vai contar. O que Deus fez na sua vida. Comece a contar os dias. Compartilhe conosco a vitória que Deus fez em você. Deus fez na sua vida. Para concluir, o último versículo antes de fazermos a oração, fazemos o encerramento. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem para o seu bem, por mais que você não esteja entendendo. Mas saiba de uma coisa: irá contribuir para o seu bem, irá contribuir para a vitória. Vamos orar nessa manhã.
pela sua vida, pela vida dos seus familiares. Eu já quero agradecer a todos os irmãos, amigos, convidados que estiveram acompanhando esta transmissão da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado. Eu acredito que você já está de posse da sua vitória nesta hora. Deus está te dando vitória nessa manhã, nessa hora. Tome posse da sua vitória, agarre a sua vitória pela fé e conta os dias. E compartilhe conosco a vitória que Deus vai te dar. Vamos orar nessa manhã. Querido Deus, eterno Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua presença, ela se manifesta nesse lugar, nesse ambiente. E a Tua presença, ela se manifestou aonde essa pessoa está ouvindo esta transmissão. Eu tenho absoluta certeza que muitas histórias foram mudadas a partir de hoje. Que muitas vidas foram tocadas e alcançadas nessa manhã. Que nós possamos, assim como José, não desanimar, confiar no Senhor. Porque o Senhor vai nos dar a vitória. Por mais que nós não possamos entender o que está acontecendo, eu acredito que muitas pessoas estão com esse sentimento a nível de Brasil, de mundo, que muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Mas é o teu agir, é o agir de Deus. Deus, aumenta a nossa fé nessa manhã. Nós possamos estar confiantes em Ti, não desanimar. Senhor, entra com providência agora, Pai, nesta vida. Senhor, os irmãos, os amigos